Bora lá, hein? Bora ver isso aí. Tá estranha essa luz aqui. Bora ver. Deixa a luz aqui, muito bem. 4 pessoas já nessa sexta-feira à noite, 8 pessoas se multiplicando. Lucas Gomes sempre o primeiro aí a comentar. Boa noite, boa noite. Alessandro Torres Costa também, boa noite, bem-vindos. Tá bom o som aí. Parece que eu tô com delay aqui, mas enfim, Leonardo Galdino, boa noite também. Primeiro joinha aí de muitos, tomara, 3 joinhas, 4, 90 pessoas. Abraço para o Alessandro de Brasília. Alessandro, um abraço aí para você. Camila Simões, bem-vinda também. Otávio Aragão, olá. Galera, muito bem-vindos. Hoje vamos falar aqui sobre Chinatown e The Batman, porque a gente não pode viver sem filme de hominho. E semana que vem tem o DC Fandome. No sábado que vem, dia 22, vai acontecer o DC Fandome. Já anunciaram hoje aí um monte de painel que vai acontecer em horários concorrentes aí, inclusive. A galera vai ter que fazer as suas escolhas. E lá no Omelete você confere os principais painéis. No Hyperdrive de hoje a gente tem aí os destaques desse DC Fandome. E se tudo der certo, a gente vai ter aí no sábado que vem Matt Reeves aí falando sobre The Batman, dando novidades aí, desencantar esse filme aí, porque a gente quer saber, a gente quer ver, acabar com essa seca aí de notícias de DC, de filme de super-herói aí, porque estamos precisando, porque o negócio tá feio. E, pô, uma das maiores expectativas aí, pelo menos para mim, é que esse filme do Batman volte não só aquela coisa do Batman detetivesco, mas volte também ao Batman das histórias policiais, das histórias criminais, que estão na origem das HQs do Batman, estão na origem do personagem. E a partir do momento que o Matt Reeves falou que ele assistiu Chinatown, ele voltou a Chinatown para se inspirar para escrever o The Batman, já acendeu a luz aqui verde da empolgação. Estamos oficialmente empolgados com The Batman e o negócio aqui vai ser sério. Então vamos lá, vamos fazer aqui nas aulas do professor Hessel, a gente vai nas bases do cinema aí, já falamos bastante sobre Nova Hollywood, cinema dos anos 70. Vamos voltar então a essa época, aos anos 70 aí, Chinatown de 1974, para a gente fazer uma conexão, para juntar com o filme de super-herói, porque as duas coisas estão muito conectadas. Começando aí com o lançamento do Batman de 89, só para a gente contextualizar aqui. Aquela grande contextualização, antes da gente entrar realmente na análise aqui, entrar na descrição das coisas, uma contextualização aqui. O Batman de 89, muita gente considera que o Superman, o filme, e o Batman do Michael Keaton são os filmes que deram um grande início aí ao gênero dos super-heróis do cinema, que depois voltaria com força no começo dos anos 2000 por conta do X-Men, por causa de Homem-Aranha. Mas muita gente acha e diz que esses filmes eles começaram a se popularizar de verdade a partir do momento que o Batman se provou muito forte no cinema, aí no filme de 89. Porém, o que a gente viu imediatamente depois do lançamento do Batman do Tim Burton é que as histórias que se inspiraram nesse filme do Batman não eram exatamente as histórias de super-herói no cinema, eram muito mais as histórias criminais, as histórias noir e as histórias de vigilantismo urbano no cinema. Então, que afinal de contas estão na base do personagem dos quadrinhos. O que a gente tem no cinema depois de 89? Em 1990, estrearam 2 filmes que tem uma pegada muito mais próxima do Batman da origem nos quadrinhos, lá nos anos 30 e 40, do que aquelas histórias de super-herói e tal, com Liga da Justiça e grandes aventuras cósmicas e tal. Esses 2 filmes são Dick Tracy, que é estrelado pelo Warren Beatty, que estreou em 1990. O Dick Tracy é um personagem clássico de literatura pulp, de quadrinhos. As primeiras tiras do Dick Tracy saíram em 1931 e ele estreou no cinema só em 1990. E naquele mesmo ano saiu Darkman, o Vingança Sem Rosto, que é o filme estrelado pelo Liam Neeson, dirigido pelo Sam Raimi. Sam Raimi queria fazer um filme do Sombra, não conseguiu os direitos do Sombra, ele foi lá e inventou para o seu próprio vigilante mascarado de capa e chapéu.
O Sombra e Dick Tracy saíram no mesmo ano, e esses filmes saíram como um reflexo à estreia do Batman, e o filme do Batman nessa época era muito mais visto como um filme policial do que um filme de super-herói. Só para a gente contextualizar aqui também, contextualizar em cima da contextualização, o Sombra, que é o personagem que o Sanheim queria usar e ele não conseguiu os direitos, Sombra também surgiu nessa época da literatura pulp, da literatura dos vigilantes e dos detetives mascarados. O Sombra surgiu, os primeiros romances saíram em 1930, um ano antes do Dick Tracy. Então são personagens meio contemporâneos, e aí o Batman viria muito depois. O Batman veio só em 1939. Mas se a gente for pensar então, os filmes que estrearam logo depois do Batman do Tim Burton foram os filmes policiais. Dick Tracy, filmes policiais meio cartunescos, meio caricatos, com aquela coisa do vigilante mascarado e personagens super exagerados. Então, o Darkman veio em 1990, Dick Tracy em 90, e aí o Hudson Hawk, que é aquele filme estrelado do ladrão, estrelado pelo Bruce Willis, veio em 91. Hudson Hawk, ele não era um detetive, ele era um ladrão, era um gatuno, mas ele tinha uma coisa de estética de quadrinhos e de exageros muito próximo do que a gente viu no Batman e nesses outros dois filmes. Então o que a gente tem nessa época são os filmes realmente populares aí, não de super-heróis em si, mas histórias criminais, que, como eu falei um pouco antes aqui, estão na base das HQs do Batman. Qual que é o contexto da criação do Batman? Batman fez aí aniversário, a primeira HQ do Batman é de 1939, e naquela época existia a editora Detective Comics, que depois viraria DC, por isso que chama DC Comics, vem do Detective Comics, que lançava quadrinhos específicos para alguns tipos de gênero aí. Tinha Action Comics, que era realmente de super-herói, de ação, por isso que o Superman fazia parte dessa HQ, ele surgiu na Action Comics, e do seu lado o Batman surgiu na Detective Comics. Surgiu em 1939, na edição número 17 da Detective Comics, que era uma HQ voltada para histórias policiais. Qual que é o contexto dessa época? Entre os anos 1920 até 1933, foi a época da lei seca americana, você não podia comercializar bebida alcoólica, então é a época em que prosperaram as organizações criminosas, o crime organizado prosperou, é a época do Al Capone, é a época dos grandes bandidos aí, feito pelo cinema pelo James Cagney, a época do Scarface original. São os filmes que vieram nessa época porque teve um boom da criminalidade no sentido de você criar e você estabelecer organizações criminosas e também o submundo do crime. Porra, de onde estão vindo esses mosquitinhos aqui? Tá tudo fechado. E o submundo do crime também vem dessa época, popularizado e muito fortalecido aí por causa da lei seca americana. Então essa literatura, que é a literatura que eles chamam em inglês de hard-boiled, são os grandes detetives durões que estão contra justamente o crime organizado e essas grandes facções criminosas que estão aí na literatura pulp, estão aí nos quadrinhos e também no cinema nessa época. Tanto que numa outra aula aqui, no outro vídeo, a gente estava falando sobre o código de conduta e tal, que foi estabelecido em Hollywood. O código ele foi estabelecido muito como uma reação a essas histórias policiais mais violentas que eram populares nessa época. Então, a criação do Batman, ela está nesse contexto. O Batman foi criado em 39, o Superman já existia, você já tinha personagens que usavam colã e tinham superpoderes. O Fantasma era o principal deles. O Fantasma nessa época já tinha aí os seus 15 anos, quase 20 anos. Então você já tinha esses personagens superpoderosos. Mas aí o Batman surgiu mais como filiado nessa tradição aí, que já tinha 10 anos praticamente, do Sombra, do Dick Tracy, do que especificamente do universo dos super-heróis, que nessa época nem existia de verdade. Então o que a gente tinha aí era uma relação muito próxima realmente do Batman com essas histórias de detetives. Tudo isso que eu estou falando agora aqui é para a gente meio que contextualizar e para a gente justificar essa relação que o Matt Reeves está fazendo aí entre Batman e Chinatown.
porque se a gente for pensar, e analisando Chinatown, como a gente vai fazer hoje aqui, existem muitos pontos de cruzamento, existem muitos pontos aí que realmente tem uma conexão. O cinema noir, ele começou forte mesmo, de verdade, no final dos anos 30, e o período que se considera o período clássico do filme noir vai dos anos 40 até metade dos anos 50. Esse termo cinema noir, filme noir, ele foi cunhado por um crítico francês em 1946, mas ele não era usado nessa época para você designar um tipo de história com os detetives particulares, os policiais e mulheres fatais. Ainda não tinha essa determinação. O noir, nessa época, ele era muito mais a descrição de um estilo de filmar com muito um jogo de sombras e muito um jogo de claro escuro, do que exatamente você determinar um tipo de história que estava sendo contada. Mais pra frente, daqui a algumas semanas, eu vou fazer um vídeo aqui especial, uma live especialmente de cinema noir, a gente entra nesse mérito e explica um pouco melhor. Mas o lance é o seguinte, só para explicar por que Chinatown é considerado um neo-noir, é um noir posterior. Porque a época clássica do noir vai de 1940 até mais ou menos 55. Quando Robert Aldrich ele lançou A Morte num Beijo, em 55, A Morte num Beijo já pode ser considerado um neo-noir. Ele é um filme maneirista porque ele pega uma história clássica de noir. Eu esqueci o nome do detetive, mas é baseado em literatura pulp, é um dos detetives mais famosos de história noir. Mas ele já tem um contexto ali de Guerra Fria, de perigo nuclear, que já é muito de um cenário e de uma época pós-noir. Isso em 1955. E aí quando o Orson Welles ele lança A Marca da Maldade, em 58, o filme já não é tão bem recebido assim. Tudo bem que as pessoas já tinham aí meio que já estavam pegando meio que no pé do Orson Welles, porque afinal de contas ele lançou o Cidadão Kane, era considerado um gênio e tal. Então quando ele lançou A Morte num Beijo, muita gente olhou meio que torcendo o nariz. Só que aí o filme foi meio que considerado, A Marca da Maldade, desculpa, falei A Morte num Beijo. A Marca da Maldade é considerado já um noir meio ultrapassado, porque ele já é posterior a essa época clássica do noir. Se ele foi lançado em 58, ele já está aí pelo menos uns 3, 4 anos, além do que se considera o auge e o final dessa época clássica do noir. Ou seja, quando o Chinatown veio em 74, isso já é muito depois. Isso já são 20 anos depois do que se considera essa época que definiu quais são as regras do noir, essa época que se definiu os elementos clássicos, quem são os personagens clássicos de noir e o que se espera desse tipo de filme. Então o Chinatown ele é feito num momento em que a expressão cinema noir já é usada recorrentemente, já é usada consagrada para se referir a esses filmes e esse tipo de filme com os detetives durões e mulheres fatais e situações de perversão. Ou seja, a partir do momento que o Roman Polanski ele faz o Chinatown, assim como a maioria dos filmes aí da nova Hollywood, ele já tem uma consciência do próprio gênero, que é uma consciência muito grande. Qual que é o lance do Chinatown? Ele está inserido num contexto que já vem ali desde a metade dos anos 50, que é um contexto de perigo nuclear, que é um contexto de Guerra Fria, e é um contexto ali, embora seja uma época de prosperidade econômica nos Estados Unidos, é uma época de pessimismo por conta da Guerra Fria e da ameaça comunista e do perigo nuclear. Quando o Aldrich fez A Morte num Beijo, isso já existia, mas o neo-noir, que afinal de contas é uma expressão que foi criada aí para se referir a todos esses filmes policiais que revisitam o gênero, mas numa época que já é posterior e com elementos novos. Uma das coisas consagradas do neo-noir, o que é? Você lidar com esse pessimismo, você lidar também com o perigo atômico e você lidar principalmente com uma exacerbação da violência e também com uma exacerbação do cinismo.
O cinismo é um elemento consagrado de noir, mas isso foi muito mais forte e aconteceu muito mais depois aí dos anos 60, que é o momento em que o neo-noir começa a pegar de verdade, depois dos anos 60. E aí você tem no Chinatown o quê? Você tem o cinismo muito forte, aquela coisa do Jack Nicholson, ele vai para Chinatown, e aí dizem para ele assim, Jake, esquece, isso aqui é Chinatown, a gente não pode fazer nada. É um universo cínico, é um mundo cínico, feito de personagens completamente acomodados, realmente acomodados e resignados de viver nesse universo de cinismo. Então, se a gente trata o neo-noir como um gênero, aí, um subgênero de cinismo, Chinatown ele marca essa caixinha aí com certeza. A violência também, muito forte. Chinatown tem alguns momentos ali de violência, especialmente na cena em que o Jake ele bate na Faye Dunaway, a personagem da Faye Dunaway, que dá uns tapas na cara dela e tal, quando ela fala da filha. É um momento de violência muito forte, que é uma marca do neo-noir. O noir, em algum momento, ele já foi muito violento. A Morte num Beijo, ele é um filme violento também, com essa coisa da agressão à mulher. E o Chinatown, ele pega mais forte nisso. Então, ele é um filme muito cínico, ele é um filme violento, e aí é um filme que substitui o lance do perigo nuclear, que não existe no Chinatown, ele substitui isso por uma questão ali meio ambiental. Porque, olha só, o Bernardo está dizendo aí, só cortando o raciocínio aqui, porque é muito bom comentário. Ele falou que há poucas semanas assistiu Dália Negra e Los Angeles Cidade Proibida. Los Angeles Cidade Proibida é muito parecido, daria para fazer um filme do Batman com Los Angeles Cidade Proibida, e Dália Negra é um grande filme maneirista aí sobre essa época também, muito incrível o Dália Negra. O Zorro também, essa época dos mascarados aí todo mundo se mistura. Mas só voltando aqui, no caso do Chinatown, eles substituem essa questão aí da Guerra Fria pela questão ambiental e da questão das conspirações urbanas e conspirações de planejamento da cidade. O filme ele tem como trama, ou pelo menos como pano de fundo, uma questão ali da briga pela água em Los Angeles. A Califórnia é um estado, e aquele pedaço todo dos Estados Unidos ele cresceu a partir do deserto. Los Angeles é uma cidade desértica, nunca chove em Los Angeles, e por conta disso eles lidam com a seca o tempo inteiro. A trama do filme se baseia mais ou menos numa história real, que são as guerras hídricas que rolaram em Los Angeles e na Califórnia no começo da década, quando departamentos de estado, os departamentos de governo naquela época, disputavam o controle e o poder de quem controlaria a água na Califórnia. Essa questão da água na Califórnia, ela volta sempre. Tem uns 2 anos atrás, aí, acho que o Schwarzenegger não era mais governador. Essa seca, ela voltou a ser assunto aí em Los Angeles e na Califórnia. E isso, nessa época, no começo dos anos 2000, nos anos do século XX, isso foi muito forte. E aí o Robert Downey, que é o roteirista de Chinatown, ele usa isso para escrever o filme. Ou seja, tem um lance ali que não chega a ser meio ambientalista de verdade, ou uma história ecológica e tal, mas esse pano de fundo não deixa de ser isso, porque é toda uma história sobre personagens que estão conspirando para ganhar dinheiro em cima da água e desviar os recursos naturais da Califórnia para proveito próprio. Então tem um lance ali que não é exatamente uma conspiração política, uma grande conspiração política, como no caso da Guerra Fria e da paranoia da Guerra Fria, mas é uma história ali que foi modulada desse ponto para você falar sobre esse perigo do abuso de poder e como você faz uma cidade inteira sofrer por conta de uma disputa política. Esse já é um primeiro ponto aí que o filme do Batman, aliás, esse é o grande tema aqui da live de hoje, como que o filme do Batman pode se beneficiar dessas lições de Chinatown. Uma das primeiras coisas que o filme do Batman pode se beneficiar aí é justamente você ter um pano de fundo político que afeta a vida das pessoas,
sem necessariamente você entrar naquela coisa megalomaníaca das histórias do Batman, de que o espantalho vai contaminar o reservatório de água da cidade, ou que o Coringa vai espalhar o gás do riso pela televisão para todo mundo. Que são histórias consagradas, são histórias que oferecem situações limite para o Batman, são histórias consagradas, mas não necessariamente você precisa entrar nisso o tempo inteiro. Então você pode falar sobre um perigo, você pode falar sobre uma ameaça que atinge Gotham City inteira, mas uma ameaça que parte realmente de uma conspiração e de uma intriga política, assim como acontece no Chinatown. O roteiro é muito bem escrito para te colocar dentro dessa situação sem fazer disso realmente uma coisa, olha só, estamos falando aqui sobre desse problema político. O personagem do Jack Nicholson, ele está resolvendo um caso de adultério aí, mas ele realmente está falando sobre o destino de Los Angeles. O filme não trata isso desse jeito. O filme trata disso, obviamente, mas ele pega meio que transversalmente. Ele está meio que cercando o frango ali, entendeu? Tipo, ele fala assim, olha só, esse frango que está correndo aqui na sua frente é um lance de adultério, que é o que você está investigando. Mas, na verdade, isso faz parte de um grande esquema das coisas que envolve todo o estado da Califórnia. Você pode fazer uma história do Batman no mesmo jeito, falando numa questão muito pontual, falando numa questão que é um crime que o Batman tem que resolver, e isso tem uma grande repercussão, porque ele vai aí, a cada pista que ele vai descobrindo, a cada coisa que cada camada da cebola aí que ele descasca, ele descobre que esse lance é muito maior. Então você consegue usar essa mesma estrutura do Chinatown para contar uma história que é muito intimista, que é uma história que pode ser muito pessoal para o Batman, mas que tem repercussões em Gotham City muito maiores. O roteiro ele é muito foda, tanto que das 11 indicações ao Oscar do Chinatown, o roteiro do Robert Downey foi a única conquista, a única vitória de Chinatown foi melhor roteiro original. Então isso aí tá... E no geral, o roteiro de Chinatown é considerado um dos melhores aí dessa época, ou pelo menos um dos melhores aí da nova Hollywood. O roteiro é muito foda, e a gente vai entrar aqui em alguns pontos para meio que mostrar como que o cara consegue ilustrar situações, não com diálogo, não botando na boca dos personagens aí, olha só, presta atenção nisso, presta atenção naquilo e tal, mas sim com uma coisa assim, tipo... com elementos de cena, com elementos que acontecem no fundo, você não percebe, mas tudo está acontecendo ao redor. Então é um roteiro muito inteligente, muito esperto. Olha só, o Lucas Gomes está dizendo, ainda não li O Longo Dia das Bruxas. Tem muito a ver aí. O Longo Dia das Bruxas é muito parecido com O Poderoso Chefão, que é contemporâneo dessa época aí. Mas, voltando ao roteiro do Chinatown, o roteiro ele é muito inteligente para colocar algumas coisas acontecendo ao redor e você tem que estar com o olhar muito atento para perceber isso. Pode ser no fundo da barbearia, na rua, ou então tipo, na manchete do jornal que o Jack Nicholson está lendo enquanto ele está na barbearia. Tem vários lances pequenos assim que te ajudam a dar um contexto do que está acontecendo. Chinatown ele fala... de um adultério, que é uma coisa que o personagem dele, que é um detetive particular, está investigando. Fala da disputa pela questão da água na Califórnia, mas no geral, o grande tema de Chinatown, assim como da maioria dos noir, é a perda da inocência. O personagem principal, na maioria das vezes, é um detetive particular que foi contratado ali para resolver um caso, fotografar um potencial adúltero ou adúltera, e ele descobre que ele está sendo usado para um outro esquema. Ou seja, em algumas vezes, ou na maioria das vezes, é uma história sobre perda de inocência, e no caso do Chinatown, esse é o grande tema. E a genialidade de Chinatown é que isso acontece não uma... isso acontece umas 2 ou 3 vezes no filme. Esse lance de você estar acompanhando o personagem, você está acompanhando as coisas do ponto de vista do Jack Nicholson, e você se acha
junto com um personagem muito inteligente, porque ele é um detetive particular veterano. Você descobre ao longo do filme que ele conhece todo mundo, ele já viveu de tudo, mas ao mesmo tempo ele é sempre pego de surpresa pela situação, e ele é sempre pego de surpresa pela crueldade, ele é pego de surpresa pela violência, e isso meio que significa que ele está perdendo a inocência dele várias vezes ao longo do filme. Dá pra gente tratar que esse lance da inocência... Ó, o Milenege veio aí. Boa noite, Milenege. A inocência é um grande... Esse lance da perda da inocência é um grande tema nesse filme, e isso vai se sucedendo em vários momentos. E o lance de Chinatown é uma grande imagem, é um grande símbolo que está pairando por cima... que está parando por cima da cabeça do personagem. Então o que acontece? O Jack Nicholson, ele faz um detetive particular que já foi policial. Na época dele, quando ele era policial, ele trabalhava em Chinatown. Chinatown é uma região ali de Los Angeles, obviamente dos imigrantes asiáticos, e a literatura pulp, a literatura hard-boiled, dos detetives, durões e tal, durante muito tempo foi tratado aí como preconceituosa, porque sempre encarava o imigrante como o perigoso. As HQs que saíam, inclusive na Detective Comics, tinha uma época que tinha um vilão, que era um vilão tipo Fu Manchu, assim, um cara desses estereótipos chineses. E no caso do Chinatown não deixa de ser meio isso, assim. Embora não tenha nenhum vilão que seja chinês. Todos os chineses que aparecem, os asiáticos que aparecem em Chinatown, eles têm trabalhos ali em Los Angeles, que são os trabalhos de imigrantes. Às vezes o cara é o jardineiro na mansão, ou ele trabalha como não sei como masculino de governanta, mas enfim. Tem um dos personagens ali que ele faz o secretário principal da Faye Dunaway. Então você tem os chineses ali como personagens secundários, meio os peões, eles são um proletariado em Los Angeles, assim como os mexicanos, mas você não tem os chineses tratados como vilões. Mas Chinatown em si, ela é usada como um grande símbolo do que é errado, do que é perverso e do que é deturpado. Então o personagem, enquanto ele atuava em Chinatown, ele tem todo um lance do passado que ele não quer se referir. Tem uma cena que o Jack Nicholson, o Jake, vou falar Jake mais fácil, né? É o nome do personagem. Mordomo, exatamente. Ele pode ser um mordomo, mas acho que é mais do que mordomo, né? Tipo, ele controla a casa lá. Enfim. Falando em mordomos, né? Tem uma cena que o Jake ele transa com a Evelyn, que é a personagem da Faye Dunaway, e ela pergunta assim, por que você não fala sobre Chinatown e tal? E ele fala, ai, puta, tô cansado e tal. É como se fosse o trauma do Batman, mas... Peraí, só fechar aqui. Opa. É como se fosse, voltando, é como se fosse o trauma do Batman, mas num outro contexto. Então o Jake, ele não fala sobre Chinatown, ele não gosta de falar sobre o que ele viveu nessa época, mas você subentende que era uma época violenta, que ele levava a lei ao limite, que ele não se orgulha do que ele fez nessa época. Então o que você tem nesse caso é meio que a sombra de Chinatown pairando sobre esses personagens. E aí o grande clímax do filme é o momento em que eles não conseguem evitar e eles vão até Chinatown. E aí o lance deles irem até Chinatown é como se fosse o grande ápice desse lance da perda da inocência e de você chegar num lugar que é perigoso demais e você fala, tipo, aqui a gente não tem o que fazer. É quando você descobre o caso de incesto no filme, é quando você descobre que os inocentes eles morrem, que eles não têm chance nenhuma. Então é como se fosse realmente uma zona proibida da cidade, onde as coisas realmente dão erradas, e é uma zona da cidade onde você não tem esperança. Dá para você fazer num filme do Batman uma variação disso, que seja mais de pesadelo, que seja realmente
mais condizente com a Gotham City que a gente conhece, que é essa Gotham City de pesadelo. Que é uma Gotham City que é muito presente nos quadrinhos, que é uma Gotham City que já apareceu no cinema, mas que pode ser usada de um jeito mais dramático. E aí, nesse caso, você tem o Jake sendo assombrado pela imagem de Chinatown. Ele não quer ir para Chinatown, ele não gosta, ele não tem boas memórias disso. Gotham City, ou o trauma da morte dos pais, pode ser usado da mesma forma no filme do Batman. Aí nesse caso, dá para você imaginar muito bem espelhado esse lance do Jake não falar sobre Chinatown, mas você sabe que isso está acompanhando o personagem o tempo inteiro. Vários personagens chegam para ele e falam sobre a época que eles viviam antes. Tem um cara que foi promovido a tenente, que ele vivia na ronda de Chinatown junto com o Jake. E aí esses personagens, eles servem meio que para lembrar o personagem principal, o detetive, desse passado e desse trauma que ele não pode superar. Obviamente isso pode ser usado no filme do Batman, com Gotham City, lembrando do passado dele e do que aconteceu lá, que os pais dele foram mortos, e é o evento formador do Batman. Então você pode meio que se aproveitar dessa estrutura em Chinatown para você levar isso do mesmo jeito para o filme do Homem-Morcego. Vamos entrar aqui no mérito, então. Esse filme novo do Batman está mais perto do filme Sin City ou Cidade de Deus? Cara, Cidade de Deus, acho que não, né? Cidade de Deus, ele tem uma coisa meio tipo um observador aí acompanhando uma história de gangues e tal. Tipo, Batman não é observador, embora tenha alguma coisa aí muito próximo. Chinatown e Cidade de Deus tem uma coisa muito próxima aí do observador meio à distância. Mas beleza, vamos entrar aqui no mérito do filme em si. O começo de Chinatown, como é que é? O Jake tá lá no escritório dele, tá recebendo um cliente que tá olhando as fotografias assim, as fotografias em preto e branco que mostram que a esposa dele tá traindo ele e tal. É aquele caso clássico do detetive particular que pega o adultério. Classificação mais 18, cara, eu acho que não necessariamente precisa nesse filme do Batman aí, viu? Embora, é lógico, eles estejam tratando isso aí com um filme mais sério, com questões mais dramáticas aí. Bom, o filme começa desse jeito, tá lá no escritório dele, Jack Nicholson com os pés em cima da mesa, todo feliz porque ele está sendo pago aí, fotografou a mulher e tal, pegou a mulher no adultério, e o cliente desesperado e tal, e aquele momento, logo de cara, que você percebe o quê? Você percebe que o personagem principal, ele é muito inteligente, ele é muito malandro, ele tá meio que usando sua lábia aí para dizer pro cliente, olha só, tipo, pô, me paga depois, você não tá podendo pagar porque o cara fala que não conseguiu pescar muito, não tem dinheiro para pagar e tal, e ele fala, não, tudo bem, tipo, a gente acerta depois e tal. Essa outra questão aí, a questão da pesca e dos peixes, é outra questão central no filme, e é outro lance de gênio aí do Robert Downey no roteiro, porque ele vai colocando elementos desde o começo para meio que para fazer todas as conexões nessa tela, nessa teia do roteiro, dizendo o seguinte, olha só, nessa Los Angeles a gente tem a questão da pesca, a questão da água como um elemento central. Isso pode ser usado também no filme do Batman para você cruzar várias questões aí e vários núcleos diferentes e formar uma Gotham City que seja complexa, sem você necessariamente ficar, olha só, aqui nessa área de Gotham é o Cais, quem manda no Cais é o Pinguim, não sei o que, sabe? Você pode usar isso de um jeito muito dinâmico, assim como no Chinatown. Chinatown dinamiza demais essa exposição, dinamiza demais o jeito como ele vai te contando certas questões que são muito específicas de Los Angeles. A questão da pesca, a questão da água, a questão dos imigrantes. Então isso é muito interessante no Chinatown desde o começo. Inclusive esse primeiro cliente, eu acho que ele é meio imigrante italiano, alguma coisa assim.
E o personagem do Jack Nicholson, ele não tem ali uma etnia definida e tal, mas ele é meio que, tipo, o cara... olha só, eu lembrei agora que o Jack Nicholson, ele fez o Coringa. Eu ia falar um personagem meio Coringa, porque, pô, ele pode ser de qualquer etnia ali, e ele não é especificamente um imigrante, não é especificamente um cara da Ásia, da Europa, é o cara que trafega e transita entre todos os núcleos dramáticos e todos os núcleos de personagens que compõem essa cidade. Do mesmo jeito, Batman pode fazer esse papel. E aí no começo, beleza, ele encontra o cara tá no escritório dele, você descobre que o Jake é um puta cara esperto, ele é muito bom no que faz, porque ele descobriu o adultério da mulher, ele se veste muito bem, porque o cara tá na frente dele, tá chorando, é um cara que usa uns ternos, tipo, gordinho, usa uns ternos mal cortado e tal. E no caso do Jack Nicholson, ele tá com o cabelo super aparado, ele tem uma gravata que tá meio pra fora do terno, aquele terno branco, bonito, super, tipo, alinhado, limpinho, a gravata um pouco pra fora, ele se veste super bem. E tem uma hora que ele tem 2 ajudantes no escritório dele, e ele passa um serão, ele passa ali, tipo, ele dá uma bronca no ajudante dele, nos auxiliares, dizendo, olha só, tipo, nessa profissão aqui a gente tem que se vestir bem, tem que estar bem apessoado, tem que se apresentar bem. Ou seja, você entende que esse cara é competente, você entende que esse cara se veste bem, se preocupa com a aparência, e de novo a gente consegue traçar um paralelo aí. No filme do Batman, o que a gente tem? A gente tem o Batman em começo de carreira, mas não é tipo o primeiro ano do Batman, já é meio ano 2, alguma coisa assim. E o Batman está se tornando conhecido na cidade e talvez temido pelos vilões. Ou seja, a gente pode apresentar o Batman, né? Eu falando como se eu estivesse participando do filme, mas enfim, esse vídeo aqui é meio para dar dicas aí para DC, o que eles podem fazer. O Batman pode ser apresentado nesse filme, assim, ele está já num ponto em que ele começa a se firmar como Batman, então ele pode se mostrar inteligente, assim como o Jack Nicholson no Chinatown, ele pode se mostrar super bem apessoado, afinal de contas ele é o Bruce Wayne, milionário, o grande solteiro da cidade, e ele pode realmente ser pego no contrapé, assim como o próprio Jack Nicholson nesse filme, porque o que acontece com o Jake ao longo de Chinatown, ao longo de 2 horas e 10? Primeiro, ele descobre que ele não é tão inteligente assim, porque tem muito cara ali que está usando ele. Inclusive, ele descobre logo no começo do filme que ele foi enganado nesse lance dele, num lance posterior, dele investigar um adultério. Ele descobre que ele está sendo usado. E aí depois disso, depois que isso já está claro para ele, outros 2 personagens vão requisitar os trabalhos dele, o serviço dele de investigação. E aí vão usar ele duplamente depois, e ele percebe que está sendo usado duplamente. Ou seja, em mais de um momento, ele vai descobrir que ele não é tão inteligente assim. O Lincoln está perguntando aí se a gente vai ver um Coringa nesse filme. Eu acho bem improvável que tenha um Coringa. Eu acho que não se encaixa tão bem aí. Mas enfim, porque a história do Coringa tem que ter o Coringa como protagonista, né? Então a gente pode ter, nesse caso, o Jake, ele descobre muito rapidamente que ele não é tão inteligente assim, não é tão esperto assim, ele não é tão sedutor assim, porque afinal as mulheres elas estão dando um golpe nele. E por último, ele se perde fisicamente, porque ele começa o filme super bem vestido, e aí no meio do filme o personagem do Roman Polanski corta o nariz dele. Ele tem que ficar usando o esparadrapo lá na cara o tempo inteiro, com o olho roxo. O terno dele se destrói na hora que ele está entrando no reservatório de água e ele meio que toma um banho, é arrastado pela água. Depois, quando ele apanha dos capangas, ou seja, é uma questão de desconstrução psicológica, uma desconstrução de moral e também uma desconstrução física. Eu acho que se a gente pudesse aqui fazer uma aposta em relação a esse filme do Batman, se o Matt Reeves realmente está tentando estabelecer alguma conexão com o Chinatown,
ou pelo menos usar o Chinatown como base para alguma coisa, eu apostaria que o principal disso é o Batman começar o filme achando realmente que ele já está no auge da carreira dele, fisicamente, de moral, e aí ao longo do filme ele vai ser desconstruído, e aí ele vai se perceber que ele não é tão inteligente assim, ele vai perceber que fisicamente talvez ele tenha oponentes que estão à altura dele, e no final, realmente, nessa coisa da desconstrução psicológica, ele vai descobrir que ele tem esse grande trauma aí que parecia talvez resolvido, mas ele tem esse grande trauma ainda que ele precisa superar, que é o lance da morte dos pais. Tá rolando aí essa semana aí também nessas notícias do DC Fandom e tal, dizendo que esse Batman, o novo Batman, vai lidar com o trauma do Homem-Morcego e tal. Isso é meio evidente, né? Lucas Gomes está perguntando aí, será que o Matt Reeves vai largar a mão de recontar toda a origem do Batman e tal? Então, no caso do Chinatown, a gente pode ter a origem meio recontada como um fato que os personagens já conhecem. Então você não precisa recontar a origem. Do mesmo jeito que os filmes mais recentes aí do Homem-Aranha não recontam a origem porque todo mundo já conhece, e aí fazem referência a isso de um jeito transversal. Por exemplo, no Homem-Aranha mais novo, tem a mala do Tio Ben e tal. Não precisam mencionar o Tio Ben para você entender que é uma figura que já existiu e é uma figura importante pro Peter Parker. Do mesmo jeito, no Chinatown, você tem sempre as referências ao passado quando os personagens se encontram. O Jake está saindo do prédio lá do departamento de águas, ele descobre o cara que está sendo o segurança aí do novo executivo, que é um cara que era policial antes, ele já chega zoando o cara na frente do elevador. Ou seja, você descobre que os personagens já tinham um passado em comum, eles já viveram muita coisa juntos, e aí esses personagens chegam já falando com você, como se você tivesse que acompanhar realmente, e você tem que saber tudo que esses caras estão falando. Então eu acho que esse filme ele pode falar sobre a origem do Batman de um jeito parecido. Pode ter lá uns flashbacks e tal, para contextualizar a morte e tal, mas você não precisa atacar essas questões e repassar essas cenas e reencenar isso de um jeito como todo mundo faz. Então eu acho que isso pode ser uma outra lição aí de Chinatown. Você trata o passado como um fato que está dado ali no filme e você não precisa ficar recontando as coisas para você entender que tem muito lance acontecendo ali. Tipo, na hora que eu estava revendo o Chinatown ontem, e eles falam de Chinatown do mesmo jeito que no filme dos Vingadores, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro falam de Budapeste. Eles ficam brincando sobre Budapeste, falando o tempo inteiro, isso aqui parece quando a gente estava lá em Budapeste, lembra? Que bosta que foi aquilo, não sei o que, zoado, né? Ou seja, é uma brincadeira, uma piada interna, mas aquilo serve para te, de um jeito meio... no caso do Joss Whedon, ele usa isso como uma muleta, meio que uma piada. Você está meio que insinuando que esses personagens têm uma grande história complexa, mas você não está entrando exatamente no mérito dessa história. No caso do Chinatown, eles estão usando o Chinatown como uma grande sombra na cabeça do personagem, sobre o personagem, mas realmente tem uma hora ali que você tem que atacar isso e dizer, tá bom, o que tem em Chinatown que realmente assombra tanto esse cara? E aí no final você descobre que Chinatown é um lugar de violência, Chinatown é um lugar onde as coisas fogem do controle. O filme do Batman pode usar isso de uma maneira parecida, para você mostrar que Gotham City realmente é uma cidade que está no limite ali de um equilíbrio social e um equilíbrio de violência. Isso pode ser usado de um jeito muito interessante, falar daqui a pouco aqui, para você dar uma dimensão trágica para o Batman. Porque o Batman, afinal de contas, aí, ele é um grande personagem trágico. É um personagem que nunca vai conseguir superar o seu trauma, e é um personagem que está preso ao combate ao crime. O combate ao crime nunca vai terminar. Ele pode conseguir aí quantos sidekicks ele quiser, ele pode criar uma família inteira de ajudantes com todos os pássaros do reino animal, e ele não vai conseguir lidar com o peso de combater o crime do jeito que ele acha que ele tem que combater. Então, é um grande personagem trágico por isso.
Personagem do Jack Nicholson em Chinatown, a mesma coisa. Ele acha que ele se livrou de Chinatown, virando detetive particular, mas ele continua assombrado por esse passado. Depois que no comecinho do filme, que ele recebe... Bom, beleza. Apareceu, então, saiu do escritório dele aquele primeiro cliente, logo em seguida aparece uma nova, que é uma mulher com aquele chapéu preto de penas, com aquele véu sobre o rosto e tal, um vestido meio pomposo, que é um jeito muito interessante, no caso do Chinatown, de você dialogar com a tradição do noir de um jeito mais exagerado. Chinatown, ele exagera elementos do noir para realmente se colocar ali como um filme novo, que traz elementos novos ao noir, por isso que ele é considerado um neo-noir também, não só pelo período histórico. E a partir do momento que essa mulher ela entra no escritório, ela já está sentada, ela não entra, né? Ela já está sentada na frente da mesa dele. Quando você bate o olho, você percebe, nossa, tipo, olha só, isso aqui é uma grande caricatura de femme fatal, de mulher fatal. Porque é uma loira com toda aquela coisa do chapéu e tal, e do véu preto. Parece uma grande viúva negra. E não a viúva negra da Marvel, viúva negra dessas histórias policiais. E aí o filme já dá uma exagerada para te colocar ali meio que num estado mental. Olha só, esse universo no ar que a gente está te apresentando aqui é um universo que assume e que comporta vários exageros, várias caricaturas. E o universo do Batman, o que é? O universo do Batman é uma grande caricaturização de um universo policial, do universo criminal. São os vilões, são os monstros, até no lado da polícia também. O Bullock é um grande personagem caricatural. Então, o Chinatown, ele pega isso, e o filme do Batman pode pegar isso muito facilmente. Inclusive, eu acho que, das apostas que a gente pode fazer aí para esse filme do Matt Reeves, é a aposta mais óbvia, que ele vai exagerar um pouco no tom aí, embora a gente esteja vendo personagens de imagens do set e tal, nem tão caricaturais assim. O Pinguim feito pelo Colin Farrell, um pouco mais normal, entre aspas, mas a gente pode esperar aí que os personagens eles tenham pelo menos um lado meio quadrinhos aí de ser mais estereotipados e caricaturais. Essa mulher que chega no escritório do Jake no Chinatown, ela meio que uma grande caricatura de femme fatale. Então ela chega, ela fala pro Jake assim, olha só, eu acho que o meu marido está me traindo, ele é o grande chefe do departamento de águas, e eu preciso que você investigue ele. Ele fala, beleza, eu investigo. E aí o que acontece? A cena seguinte mostra o Jake indo numa audiência pública na prefeitura, eu acho que é na prefeitura, porque tem um prefeito ali envolvido e tal. E aí o que acontece nessa cena? O Jake, ele tá lá, lendo o jornal, ele tá lendo sobre corrida de cavalos no jornal, ou seja, ele tem um interesse próprio ali, que é um interesse que não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo ao redor, como se ele estivesse alienado do que está acontecendo na frente dele. Cara, ao redor dele acontece de tudo. Assim. Você tem o cara que é o chefe de departamento de águas, o cara que ele tem que investigar, que está dizendo, não quero repetir o mesmo erro 2 vezes, ou seja, já tem um elemento do passado aí que você tem que saber investigar o que é. Você tem a imagem do prefeito no fundo, tem uma coisa de personalidades históricas ali, tem uma coisa do peso do passado que já começa a se insinuar nesse filme, muito forte, com essa coisa do quadro ali, o retrato do fundo pendurado na parede. Você tem os vários atores políticos aí, as pessoas atingidas pela questão da água, especialmente o cara que é o pastor do rebanho de ovelhas, que chega uma hora que entra um monte de ovelha no plenário, e aí esse cara chega lá com seu cajado de pastor de ovelhas, falando, você vai foder com a gente, porque você está impedindo que a nossa terra seja irrigada, não sei o quê. E aí tem um lance muito cômico nessa cena, mas ao mesmo tempo tem um lance ali, que é o seguinte, essa cena aqui ela serve só para o Jake começar a entender a história, para o Jake começar a espionar esse cara, mas ao mesmo tempo está acontecendo de tudo.
Tem uma questão do prefeito, da imagem do prefeito. Tem um lance de você ter 1000 pessoas afetadas pela água e pela escassez de água de 1000 jeitos diferentes. E você tem esse cara, que é o chefe do departamento de águas, dizendo, olha só, estou aqui prensado contra a parede e tal, mas eu não vou ceder. Cara, como que você leva para o filme do Batman ovelhas? Exatamente, são ovelhas, porque afinal de contas o cara precisa de água para fazer o pastoreio aí das suas ovelhas. E ela meio que, tipo, o rebanho invade o plenário. O filme do Batman pode se aproveitar disso de um jeito muito divertido, porque essa cena é muito cômica, isso se encaixa perfeitamente num grande blockbuster. E você pode usar isso para apresentar pelo menos aí uns 3, 4 personagens da galeria de personagens do Batman, num grande painel político, num grande painel de conspiração e de intriga política. Essa cena do plenário é muito incrível, e aí você já começa a meio que perceber já a genialidade do Robert Downey para você apresentar um monte de coisa ao mesmo tempo que você meio que tá sacando ali, tá? Tipo, isso que tá rolando aqui é importante, não é importante, e aí você vai ver, tudo tem um certo peso. O retrato na parede tem um certo peso, o cara discursando, falando que não quer repetir o mesmo erro 2 vezes, tem um peso. Os caras que cuidam de agricultura, pecuária, afetados, têm um outro peso. Você consegue, adaptado para o universo do Batman, a partir disso, você começa a conceber uma trama em que muita gente é afetada, e aí o Batman precisa meio que tentar entender o que está acontecendo. Nesse caso, o Jack Nicholson ele é muito bom nesse papel, porque ele fica sempre com aquele risinho na cara, sempre sorrindo, achando que ele está entendendo tudo, quando na realidade as coisas são muito maiores do que ele está meio que conseguindo ver ali. É muito genial o lance dele estar lendo o jornal sobre corrida de cavalo, porque ele está com a cabeça em outro lugar. É um personagem que começa o filme justamente nesse ponto da soberba, ele acha que ele sabe de tudo, e aí aos poucos ele vai sendo desarmado. No caso do filme do Batman, pode começar do mesmo jeito. Ele começa essa história do Batman já no seu 2º ano de carreira aí, achando que ele está por cima da carne seca e tal, e de repente ele descobre que a cidade é muito mais complexa do que ele imaginava. É muito mais complexa do que o filho do milionário deixou para ele, do que o milionário deixou para o filho. É muito mais complicado. Então dá para você criar realmente uma história que seja complexa, eu ia falar complicada, aí saiu estranho. Você pode criar uma história que seja politicamente complexa, sem você fazer uma coisa pesada política. Só do fato de você apresentar personagens que estão envolvidos numa trama muito maior, você já está dizendo que esse filme ele está colocando o Batman numa situação que ele não consegue controlar, uma situação muito maior. E aí tem um lance que acontece depois, que se você assiste Chinatown com o olhar do filme do Batman, cara, é muito interessante o potencial de oportunidades ali de mistério. E um potencial ali de colocar o espectador numa situação em que ele não tem todas as informações para sacar o que está acontecendo em determinada cena. O que acontece logo em seguida? Pois é, complexo é sempre melhor que complicado. Complicado não é bom, complexo é bom. O que acontece em seguida? O cara lá do departamento de águas, ele sai do plenário, o Jake continua perseguindo ele, e aí ele vai, tipo, no laguinho lá, uma determinada tarde, vai fotografar o cara, que tá meio que passeando com uma mina, deve ser a amante dele. E aí logo em seguida, tem uma outra cena em que ele sobe num telhado para tentar espionar e fotografar o cara com a mina. Então, duas cenas muito interessantes para você meio que para você se colocar na posição do Jake, do detetive particular,
e a partir dessa posição você ser envolvido juntamente com ele nessa trama de mistério. Então, o que é? Você assume que o ponto de vista do cara é o ponto de vista do grande profissional veterano, que fotografa todo mundo, que consegue descobrir todos os casos. Ou seja, o ponto de vista dele deve ser fidedigno, deve ser um ponto de vista que você pode confiar. Ou seja, ele fotografa o cara no barco no lago, com uma outra mina, falou, pronto, pegou, tipo, descobriu a traição. E ele fotografa o cara meio que fazendo um carinho no rosto dela, no telhado. Por mais que ele pise na telha, a telha cai no chão e tal, ele consegue se safar dali. Mas, para quem já viu, sei lá, meia dúzia de filmes, sabe realmente que essa situação oferece um mistério ali que o personagem principal não está conseguindo perceber. E como é um filme realmente que é todo feito em colocar o Jack Nicholson numa situação que ele não conseguiu prever, então essas cenas, e ele fotografando as coisas à distância, ele vendo as coisas à distância, quer dizer que ele não está conseguindo ver a situação do jeito que ela é realmente. Isso vai se repetir depois numa cena em que ele está do lado de fora da casa da Faye Dunaway, e ela tá meio que prendendo a amante do cara na cama, porque ela tá amarrada na cama. E aí o Jake tá olhando pela janela, ele não consegue escutar o que estão falando dentro da casa. O que acontece? Ele assume que a mulher, que agora é a nova contratada, é a nova contratante dele e tal, assume que ela tá tentando enganar ele pela 15ª vez. Depois que eles transaram e tudo. E aí ele acha que ele está se antecipando, mas na verdade ele não está conseguindo entender o que está acontecendo de verdade, porque ele não consegue ouvir o que se fala dentro da casa. E ele está, por mais que ele esteja ali do lado de fora, muito colado, ele não consegue ter a dimensão real do que está acontecendo ali. No caso do Batman, o que a gente tem? O Batman, ele acompanha as coisas à distância. Realmente, ele está sempre ali acocorado em cima do gárgula nos edifícios de Gotham City. Por mais que ele tenha aí os seus aparatos tecnológicos de escutar o que as pessoas falam, por mais que ele tenha visão noturna, por mais que ele tenha aí todas as suas tractanas, bate-tractanas aí para espionar as pessoas, ele pode se colocar, assim como o Jack Nicholson, ele pode se colocar numa posição junto com o espectador, carregando o espectador junto com ele, de você ser enganado pelo ponto de vista do Batman. Ou seja, Batman é um personagem que se antecipa a tudo, ele é o maior detetive do mundo, mas essa posição que ele se coloca de ser o grande observador e de estar sempre como observador, essa posição é uma posição de vulnerabilidade. Ele está vulnerável, ele não consegue ter a noção completa do que está acontecendo ali, embora ele esteja observando tudo e consciente de tudo. É uma situação de drama muito bacana para você criar situações que surpreendam o espectador. No caso do Chinatown, você, assim como o personagem principal, você acha que você já sacou tudo antes de todo mundo, quando na realidade as coisas são muito mais complicadas e muito mais, aí nesse caso sim, essa é a palavra, as coisas são muito mais complicadas do que ele está imaginando. Num filme do Batman, é uma forma muito interessante de você colocar o personagem numa posição vulnerável e você carregar o espectador junto. Isso não é um jogo sujo, isso faz parte da narrativa. E quanto mais você surpreender o espectador e quanto mais você oferecer recompensas pela atenção do espectador, mais legal vai ser essa história. Então eu estou aqui fazendo figas, eu espero que o Matt Reeves esteja levando isso em consideração para escrever essa história e para contar um filme do Batman que seja realmente parecido com essas histórias no ar e essas histórias policiais com reviravoltas. A reviravolta ela é muito interessante quando você coloca o espectador para participar da reviravolta, né? Não tem a menor graça quando você consegue antecipar a reviravolta ou você faz a reviravolta só para se exibir.
é muito mais legal quando você surpreende o espectador nesse sentido, e o personagem principal no Chinatown, ele é surpreendido o tempo inteiro. Então a gente, inclusive essas cenas de surpresa, elas têm um efeito dramático, elas têm um efeito cômico. Por exemplo, tem uma cena logo em seguida que ele volta para o escritório, e aí ele está contando uma piada sobre chineses para os seus auxiliares e tal, e ele está de costas para Faye Dunaway, e ele não percebe que ela está atrás dele, ele faz papel de ridículo. Isso pode ser usado no filme do Batman também, para você ridicularizar o Bruce Wayne, para você apresentar o personagem de um jeito mais empático, para você conseguir se identificar com o Bruce Wayne, porque afinal de contas, em 2020, quem vai se identificar com um milionário que usa o seu dinheiro aí, não na caridade em Gotham City, mas usa o seu dinheiro para comprar e ficar equipando seu carro, entendeu? Rodrigo Freitas perguntando quem seria o melhor vilão para essa história. Os melhores vilões seriam vilões parecidos com os vilões de Chinatown. São os executivos, são os políticos, são os mafiosos. Gotham é muito boa para criar mafiosos dentro desse perfil colorido aí, dentro desse perfil caricato que dá para ser usado nesse filme. Pinguim se encaixa nesse perfil. Os Maroni e os Falcone, que são as famílias mafiosas rivais, se encaixam perfeitamente nesse perfil. Inclusive eles vão ser usados no filme, eu acho que com esse intuito. E a Mulher Gato principalmente. A Mulher Gato está no filme e eu espero muito que ela seja usada, e ela pode ser usada aí num papel mais ou menos parecido com o das fêmeas, das mulheres fatais do Chinatown. Só que no caso do Chinatown, elas são muito colocadas, a partir de certo ponto, numa posição de vítimas da situação. Mulher Gato, ela nunca é a vítima da situação, ela está sempre se antecipando aos movimentos. Então eu acho que pode ser muito interessante se o filme do Batman colocar realmente e levar ao limite o Batman sendo usado pela Mulher Gato numa situação em que eles estão juntos, mas eles não necessariamente estão juntos. Isso acontece também no Chinatown, no caso entre o Jack Nicholson e a Faye Dunaway. Eles estão juntos, ele meio que se abre para ela se abre para ele também, mas ao mesmo tempo ela não está contando tudo o que ela sabe e ela não está sendo verdadeira 100% com ele. No caso do Batman, essa relação é consagrada. É uma relação consagrada da Mulher Gato se abrir para ele, afinal de contas eles têm uma atração que começa física e depois vira uma atração intelectual e tal, mas ela nunca é verdadeira com ele e ela sempre tem os seus planos aí pelas costas do Batman. Eu acho que é outra aposta muito fácil aí de fazer, que nesse filme a gente vai ter uma situação parecida. Da Mulher Gato usando o Batman aí nesse jogo duplo, olha o gato aparecendo, nesse jogo duplo aí para ela conseguir as coisas que ela está planejando. Tchau. E aí o que acontece? Ao longo do filme a gente tem, lógico, o Jake ele não só faz papel de otário ao longo do Chinatown, ele mostra também por que ele é um detetive particular tão eficiente a ponto de todo mundo querer contratar ele, não só para ser usado, mas porque ele é bom no que ele faz e tal. Ele parecia ser bom policial também. E aí ao longo do filme ele mostra pequenas coisas aí de esperteza que faz parte, são espertezas do ofício. Uma delas, ele anda no carro sempre com um monte de relógio no porta-luvas, uns relógios de bolso, porque ele coloca, ele acerta o horário, e aí quando ele está meio que na tocaia, vigiando alguém, ele coloca esse relógio atrás da roda traseira dos veículos, porque quando ele não precisa ficar lá 24 horas por dia vigiando os caras, quando o cara tirar o carro dali, vai passar por cima do relógio, vai quebrar o relógio e o ponteiro vai continuar marcando o horário em que o cara saiu com o carro. Por isso que ele tem uma porrada de relógio dentro do carro dele. Ele tem essa esperteza, ele tem várias espertezas ao longo do filme. Tem uma hora que ele pega uma porrada de cartões de visita de um executivo lá do departamento de águas, porque ele vai se passar por esse cara em certo momento.
Então, cara, pô, isso é como se fosse uma versão do Batman pobre, sem a grana para você ter todos os recursos aí da sua esperteza. Então, se o Jake no Chinatown, ele tem os seus relógios aí, no caso do Batman, ele vai ter já várias tecnologias, várias tralhas, ou então sua esperteza de detetive para conseguir se antecipar aos movimentos dos vilões. Isso pode ser muito interessante e é outra lição de Chinatown que dá para ser usado nesse filme. Você não precisa ter um Batman super tecnológico, inclusive um Batman super tecnológico, ele meio que se anteciparia a certas questões aí da observação à distância e tal, que seria bacana se ele não fosse completo, se ele não fosse perfeito. Então, você pode ter alguns elementos de Batman de começo de carreira. O próprio Batmóvel é meio isso, que é um Batmóvel meio feito em casa e tal. São elementos aí meio precários e elementos improvisados para mostrar que ele é um bom detetive antes de ser um cara que tem todos os recursos e tem todo o dinheiro do mundo. No caso do Jake no Chinatown são os relógios, tem o lance do quando ele invade o reservatório de água, que ele usa o cartão de visitas do outro cara e tal. Ou seja, ele é um personagem com recursos, não recursos financeiros, mas recursos de esperteza mesmo. E eu acho que a gente consegue se afeiçoar a esse Batman novo se ele mostrar ao longo do filme que ele também tem esse dom e ele também tem essa capacidade de improvisação. Esse lance da improvisação é central nas histórias do Batman, especialmente nos quadrinhos, mas a gente raramente vê isso do Batman no cinema. O Batman sempre tem no seu cinto de utilidades alguma coisa que se encaixa numa situação que está pedindo. Seria muito legal se no filme ele não tivesse no seu cinto a resposta fácil, mas ele tivesse que improvisar muita coisa. Na série de TV, ele sempre tinha que improvisar. Ele acabava um episódio lá, tipo, preso, tá suspenso, vai cair no poço de ácido. Entendeu? Tipo, ele precisa improvisar para sair de lá. Seria muito legal se, assim como o Jack Nicholson do Chinatown, ele improvisasse coisas para conseguir mostrar pra gente que ele é não só o cara rico, mas é um cara também que é muito criativo. E aí eu não vou entrar aqui, tipo, explicar Chinatown minuto a minuto, não acho que é o caso aqui, mas a gente tem vários personagens aí que podem fazer e ser espelhados no filme do Batman. Inclusive os ajudantes aí, para quem o Jake fica contando vantagem, conta piada, não sei o quê. Cara, esses ajudantes do escritório dele fazem muito uma função do Alfred. Os caras que estão juntos ajudam na investigação, são caras que têm os seus próprios recursos também, mas eles estão ali mais como os ouvidos para o Batman ficar falando, contando vantagem e tal. No caso do filme do Zack Snyder, tinha um pouco isso também. O Alfred ele era meio um contraponto do Batman. Eu acho que dá para continuar sendo assim. O Alfred sempre foi um ótimo contraponto. E no Chinatown também tem isso. Esses personagens aí, os dois ajudantes, eles fazem bons contrapontos pro Jake, não só fazendo careta para as piadas, mas também para meio que, na hora da exposição, são os caras ali que podem ajudar a te mostrar um pouco mais do Jake. E tem um lance muito foda de como o Roman Polanski filma Los Angeles ao longo do filme, para te dar um senso de escala, um senso de grandiosidade de Los Angeles que é muito incrível, assim. É uma grandiosidade quando ele vai no reservatório de água, é uma grandiosidade quando ele vai até a beira-mar, porque ele está perseguindo o cara do departamento, e tem uma hora que esse cara vai até a beiradinha da água lá, onde tem as gaivotas e tal, onde tem a saída da água. E nesses momentos, o Polanski filmou em Scope, é um filme que tem aquela proporção mais horizontalizada. Ele usa isso nesse filme para te colocar numa Los Angeles, que é uma Los Angeles espacialmente super ampla. É uma Los Angeles que tem cenários vastos, desérticos, esse cenário vasto dos problemas da água, um cenário vasto urbano também. E, cara, dá pra você usar isso no filme do Batman para você mostrar realmente que Gotham City é um lugar grandioso, é um lugar que, pô, coitado do Batman, é uma cidade indomável, é uma cidade que oferece
uma escala humana superdimensionada que ele nunca vai conseguir controlar. Do mesmo jeito que em Chinatown, o Jake é só um homenzinho num grande cenário que tem 1 milhão de variantes e 1 milhão de coisas. Tipo, tem o pomar de laranjas que, vai até onde a vista alcança. Tem o escorredor de água que também vai, tipo, à distância. O plano final que mostra aquela rua de Chinatown até onde a vista alcança também. Ou seja, Jake é um pobre homem, só um detetive particular que está tentando se virar nessa cidade que é uma cidade super ampla, é uma cidade impossível de controlar porque você não consegue sequer ver o final de uma rua em Los Angeles. Dá para você contar uma história do Batman que seja dramaticamente muito profunda, muito humana, uma história que pode ser muito trágica também, se você colocar o Batman nessa situação em que ele descobre e ele percebe que, essa cidade realmente é muito mais complicada e complexa do que eu imaginava. Mas, ao mesmo tempo, estou aqui para isso. Estou aqui para honrar a vida e a história dos meus pais. Então, vou aqui tentar domar essa cidade, é a minha cidade, aquela coisa do Batman, Gotham City é a minha cidade, não sei o quê. Então, isso também pode ser usado a partir do que a gente vê em Chinatown. Só fazendo um parêntese aqui, Chinatown está disponível num dos streams brasileiros aí, mas eles retalharam o filme, está sendo oferecido em janela 4x3, ou seja, evite essa versão, procure Chinatown em outros lugares aí, eu vi em DVD aqui em casa, para ver no formato original, porque o melhor jeito de ver Chinatown é na janela 2:39:1, que é a janela do scope para você ter toda a dimensão horizontalizada da cidade. É o melhor jeito para você entender toda essa dimensão humana da geografia de Los Angeles, que pode ser aproveitada na geografia de Gotham City também. E aí é muito bacana, cara, para mim o melhor de Chinatown é como você tem muitas escalas diferentes de histórias humanas. Você tem essa escala gigantesca do horizonte dos pomares, você tem essa escala gigantesca da rua de Chinatown, onde as pessoas podem se perder, metaforicamente e literalmente, mas ao mesmo tempo você tem uma escala muito íntima, a escala íntima que é do retrato da parede na prefeitura, você tem a escala íntima porque a cada escritório em que o Jake entra, você tem na parede o passado das pessoas, você tem na parede um executivo que tirou uma foto numa pescaria com outro cara, e é como se fosse aqueles escritórios assim de filme de máfia mesmo. Você está entrando no escritório do Don Corleone. O que tem na parede? Tem uma porrada de fotografia, retrato em preto e branco, porque tem uma história de 3, 4 gerações da máfia naquela parede. Foto que o cara tirou com o dono do restaurante. Foto que o cara tirou com o barqueiro na marina. Foto que o cara tirou numa pescaria. A história desses personagens é contada muitas vezes, não só no diálogo dos personagens, mas é contada também nesses retratos. Inclusive, literalmente em Chinatown, o Jake ele começa a descobrir que ele precisa prestar atenção nessas fotos para entender o que está acontecendo com esses personagens. Ele descobre que dois personagens eram sócios, ele descobre que tem também, de novo, aquele lance da pesca muito forte, porque os caras ficam posando lá com os marlins gigantescos na foto. Ou seja, um negócio que eu falei no começo aqui da live, essa história que é complicada, que tem 1 milhão de variantes, ela está sendo contada não só no texto, mas ela está sendo contada também com as imagens que estão presentes na cenografia, estão presentes em vários elementos ali que você precisa prestar atenção para você pegar. Você consegue contar uma história de Gotham City muito legal também. Está mais para Rio de Janeiro, hein? Questão da água. Cara, mas Gotham City tem muito esse lance da água. Sempre tem um reservatório de água lá que é alvo da galera. Então, tipo, fã de... pessoal que acompanha as histórias aí, reservatório das águas, até no Batman Begins tem esse lance das águas. Se eu me lembro bem. Então você consegue adaptar muito bem isso para uma história do Batman, em que a cada espaço onde o Batman entra,
esse espaço tem uma história particular. Esse espaço tem uma história para contar. Eu acho que isso pode ser muito interessante para a missão principal do filme do Batman. Qual que é essa missão principal? É você estabelecer uma nova mitologia para Gotham City. Você precisa estabelecer uma mitologia nova para você apagar na cabeça das pessoas o Batman do Christopher Nolan e você apagar da cabeça das pessoas o Batman do Zack Snyder. Você precisa de uma Gotham City que seja convincente nesse novo filme. Uma forma de você fazer uma Gotham City convincente é fazer uma Gotham City realmente que transpira a história. Você entra numa sala, seja um escritório do advogado, seja um escritório do político, seja a casa do mafioso, todos esses espaços, eles têm uma história para contar. Não são personagens que caíram do nada, que caíram do céu nesse filme do Matt Reeves. São personagens que, na troca com outros personagens, ou em questões de cenografia, eles mostram que eles têm uma história para contar. No Chinatown é assim. No Chinatown, sempre que os personagens se encontram, você descobre que eles já se conhecem de algum lugar. Você descobre que eles têm, seja na forma como o John Huston ele fala com seus empregados, seja na forma como ele se refere a outro cara que participou, que está participando de uma disputa ali, tipo de representação política e tal. São personagens que estão realmente inseridos naquele mundo. São personagens que fazem parte e habitam aquele mundo e eles vivem todo dia naquele mundo. Você consegue ter uma dimensão muito evidente disso no Chinatown, porque parece que aqueles personagens estão vivendo ali a vida inteira. É isso que é uma grande missão, é isso que é um grande desafio do Matt Reeves. Você criar uma Gotham City onde esses personagens realmente pareçam que eles estão vivendo ali a vida inteira. Não só que eles tenham caído do céu ali para participar dessa nova aventura do Batman. Se ele conseguir criar uma Gotham City desse jeito, uma Gotham City que seja convincente, cara, eu acho que esse filme vai ser um puta sucesso, pelo menos assim, narrativo, né? Não um sucesso de público. Isso não dá para saber. Mas um sucesso narrativo mesmo. Porque no caso do Chinatown, cara, é muito incrível. O cara está investigando o caso, então ele precisa passar por todos os lugares da cidade. Ele precisa passar no asilo, ele precisa passar no pomar, ele precisa ir até a marina, ele vai para todos os lugares. Porque a trama está levando ele para esses lugares, só que a partir do momento que ele chega nesses lugares, você descobre que cada lugar tem a sua história particular. Imagina isso no filme do Batman. O Batman está procurando pistas para resolver. Que porra é essa que me meteram? Pode ser, no caso, se for uma adaptação do Longo Dia das Bruxas, pode ser uma história do assassino serial. Ele está tentando se antecipar a esse assassino. Então ele precisa realmente visitar 1 milhão de locações. Isso pode servir para você contar uma história de Gotham City que seja uma história que mostra uma Gotham City cheia de história, que seja uma Gotham City complexa, com 1 milhão de personagens e 1 milhão de vidas que tem uma variação de coisas ali que estão acontecendo. No caso do Batman Begins, você tinha algumas coisas. Você tinha o universo dos ricos, você tinha o universo do empresariado, você tinha o universo da máfia e você tinha o universo ali dos hangares e tal, dos lugares pobres, dos bairros pobres e dos condomínios, dos edifícios residenciais, dos conjuntos habitacionais. Então você tinha uma Gotham City ali no Batman Begins que já mostrava uma certa complexidade social, mas se você pegar como base o Chinatown, mesmo que o Batman ele passe uma cena só em certos lugares, você consegue mostrar para o personagem, que afinal de contas é isso que acontece no Chinatown, o filme está mostrando para o personagem que a realidade em Los Angeles é muito mais ampla e complexa do que ele imagina, por conta da questão da água. Se você levar isso para o filme do Batman, você pode colocar o Batman em situações ali que às vezes ele nem conhece, mas para você mostrar que a cidade é muito mais complexa e muito mais ampla, envolve muito mais fatores do que a gente mesmo imagina. E aí a gente chega na parte final,
que é aquilo. A Faye Dunaway e o Jack Nicholson, eles transam no filme. É uma hora que eles estão ali completamente vulneráveis e abertos, e ela fala com ele sobre Chinatown. E ele fala, puta, Chinatown é foda, Chinatown, não quero falar disso, não sei o quê. Até marquei aqui, literalmente, o diálogo. Ela pergunta para ele, você usava uniforme? Ele fala, às vezes eu usava. E ela pergunta, te incomoda falar do passado? E ele diz, estou cansado. Ou seja, está cansado de carregar esse fardo, está cansado de carregar essas histórias, esses traumas do passado aí, que talvez não seja um trauma, mas se ele está dizendo isso, é como se fosse realmente um trauma. Falar sobre Chinatown aborrece esse personagem. Então a gente no caso de Chinatown, a gente vê e a gente descobre que essa é uma marca que ele carrega com ele. Então, esse personagem ao longo do filme, ele vai se fortalecendo, ele vai perdendo sua inocência, até o ponto que a gente descobre que Chinatown é o grande elemento nevrálgico, é o grande nervo, que se você apertar, o cara vai apitar, entendeu? Então, é o ponto de virada central, é o ponto de virada final da jornada desse personagem. E Chinatown, nesse caso, é um microcosmo que é uma grande síntese de Los Angeles. Los Angeles é uma grande cidade complexa, então para você não precisar passar de novo pelo pomar, pelo reservatório de água, o Polanski usa muito inteligentemente nesse filme, e o roteiro do Robert Downey também, usam Chinatown como um grande resumo desse universo complicado que é Los Angeles. Então esse personagem, quando ele precisa encarar Chinatown no fim, é quando ele percebe, puta que pariu, não tem como eu lidar com isso. Então aí tem aquele diálogo clássico, que tipo, os tiros já foram disparados, o personagem já tá tipo, na sua miséria completa, e aí o outro cara, que é um amigo dele, fala, Jake, vai pra casa, estou te fazendo um favor, vai pra casa, não tenho o que fazer aqui. Esqueça Jake, isso é Chinatown, que é a fala mais famosa, uma das falas mais famosas aí da história do cinema. Esqueça Jake, é Chinatown. Como que a gente transporta isso para o filme do Batman? Você pode realmente, como eu falei no começo aqui da live, você pode tratar que a Gotham City inteira é uma grande Chinatown. Você pode até escolher uma locação específica. Ficaria curioso aí para ver como o Matt Reeves resolveria isso. Mas é aquilo. Vão chegar pro Batman e dizer assim, cara, tipo, mano, esquece, você nunca vai conseguir resolver essa cidade, você nunca vai conseguir tirar o poder dos mafiosos, você nunca vai conseguir estar 2 passos à frente de todo mundo. É impossível fazer isso. Gotham City, esqueça. Provavelmente vão falar isso pro Batman, o Batman vai fazer assim, em vez dele virar as costas e ir embora, como o Jake faz no Chinatown, ele vai falar assim, fodam-se vocês, eu sou o Batman, eu consigo. E aí, isso é um grande potencial trágico, isso é um grande potencial dramático do personagem falar assim, tô fudido, eu estou preso nessa cidade, eu sou um grande refém dessa cidade, assim como mentalmente e metaforicamente o Jake está refém de Chinatown, ele nunca vai conseguir se livrar de Chinatown. No filme do Batman, Bruce Wayne, o pobre Robert Pattinson, ele nunca vai conseguir se livrar de Gotham City. Então a única solução dele é seguir nessa luta de Don Quixote, nessa luta quixotesca, de tentar limpar Gotham City, de tentar honrar a história dos pais e de tentar aí olhar para o retrato do pai dele na parede e falar, papai, eu estou tentando. Alguma coisa assim. O Otávio Aragão se identifica. Muito obrigado, Otávio. Última aposta aqui. Eu acho, e eu boto cenzão, eu boto uma grana aí, que esse filme do Batman vai mostrar uma mansão Wayne, que não seja uma mansão Wayne tipo Zack Snyder, aquela coisa de concreto, meio Oscar Niemeyer, assim. Eu acho que vai ser uma casa clássica, com lareira e com uma porrada de foto na parede. Vai ter toda a linhagem dos Wayne nessa parede, vai ter retrato da família inteira, vai ter todo mundo,
Porque se esse cara está bebendo na fonte do Chinatown, ele está, de algum jeito, completamente contaminado por essa ideia de que a história é contada pelo passado, a história é contada por tudo aquilo que você carrega com você. Você está carregando pelos seus traumas pessoais, você está carregando a história dos seus pais, você está carregando a história dos seus avós, você está carregando a história de todo mundo. Então a gente vai ver, eu boto meu dinheiro aí, a gente vai ver uma mansão Wayne que tem essa história pessoal da família Wayne, servindo aí como uma grande âncora, uma grande sombra pairando sobre a cabeça do Robert Pattinson. Pobre Robert Pattinson mal sabe o que espera ele. Certo? Espero que eles façam esse filme aí. Na minha cabeça esse filme é um sucesso, mas não fui eu que criei. Quem criou foi o Robert Downey, foi o Robert Evans, produtor desse filme, e também o Jack Nicholson, a Faye Dunaway e o Roman Polanski. Se você nunca viu Chinatown, assista, porque esse filme é muito incrível, esse filme é do caralho. Certo? 1h30 falando groselha aqui. Muito obrigado por quem aguentou até o final. Tamo junto. É isso aí. E semana que vem não perca, porque vai ter horas e horas e horas e horas da gente no Omelete acompanhando o DC Fandome, porque a gente vai estar ao vivo aí. Eles vão ter 24 horas de programação e a gente vai estar junto aí falando ao mesmo tempo. Certo? Você pode assistir o Fandome, mas você pode também assistir a live do Omelete lá no YouTube. Mas é isso, por hoje é só, bom fim de semana a todo mundo, fiquei até rouco aqui, falando sem parar, meu Deus do céu. Mas é isso, quando o filme é bom, pelo menos na nossa cabeça, dá vontade de falar, certo? Galera, tchau e bênção. Um beijo.